Essa não é uma história de amor, é uma história de abuso, que mostra o quanto a nossa mente pode ferrar com a nossa vida. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu tava com saudade daqui. Eu quero conversar com vocês sobre Minha Sombria Vanessa, um lançamento da editora Intrínseca, da autora Kate Elizabeth Russell. Recebeu elogios de Julia Fine, de Garota Extraordinária, de Stephen King. E esses indícios já eram o suficiente para eu saber que não seria uma leitura fácil, mas foi uma leitura interessante e até um pouco necessária. Mas vamos do começo. A Vanessa mora numa cidade pequena no interior dos Estados Unidos e ela sabe que não tem futuro nenhum naquela cidade. Ela sempre vai ser a garota estranha que não tem amigo. E quando surge a oportunidade de ir para um colégio interno, perto o suficiente para que seus pais possam ir de carro, mas longe o suficiente para deixar todo o passado dela para trás, a Vanessa faz de tudo para conseguir ir para lá. E no início tudo flui bem. Ela chega achando que vai ser aquela garota super descolada, mas não é muito o perfil dela. Ela até chega a fazer amizades, mas no final do primeiro ano as coisas começam a não dar muito certo. A melhor amiga dela troca ela por um namorado, e aí o início do segundo ano é bem conturbado. Ela tá frágil emocionalmente, porque de novo ela tá sozinha e era o que ela não queria. E entendam, ela não tem nada de errado, ela só não é uma pessoa extremamente sociável. Ela gosta muito de escrever, ela é um pouco mais introspectiva e inclusive ela tem um potencial maravilhoso pra poesia. E quem percebe isso é o seu professor de literatura, só que ele percebe nela outros potenciais. A coisa começa com um elogio aqui, uma frase confusa ali, um carinho no joelho no meio da sala de aula. O gesto poderia ter despertado diversas reações nela, mas despertou a curiosidade, aguçada pelo achar que tinha algum poder sobre aquele professor. E é aqui que a história se tornou extremamente interessante, porque a autora permite ao leitor está dentro da cabeça dessa garota. A garota que acreditou que o seu professor, 27 anos mais velho que ela, de fato a amava e se preocupava com ela. Afinal de contas, ele abriu o coração, disse que ele não podia se entregar ao que sentia, que ela era única, mas que ele ia acabar com a vida dela e que ela também tinha um poder muito grande sobre ele se algo acontecesse. Ela acreditou naquele amor. Ela acreditou naquele amor por, no mínimo, 10 anos da vida dela, que é o período em que esse livro se passa. Ele começa em 2007, quando ela tá no colégio, e vai até 2017, lá no auge das declarações do Me Too, onde várias pessoas vieram à tona na internet relatando casos de abuso que sofreram ao longo da vida, na infância, enfim. E mesmo com tudo isso, ela não consegue acreditar que ela sofreu um abuso, porque eles eram apaixonados. É surreal ver o quanto ela acreditava nisso. E aqui um pequeno spoiler, ela namora com ele depois que ela sai do colégio. Eles ficam anos sem se falar, ela vai pra faculdade e aí eles reatam e aí depois eles se separam de novo, porque ela obviamente tá ficando velha. É óbvio isso, mas enfim. Voltando. O início do livro é um pouquinho devagar, os fatos vêm sendo apresentados aos poucos e você não vai ver muitas cenas de sexo, não, existem, tá? A primeira vez deles, então, assim, eu tive que parar no meio da leitura porque eu não conseguia. E ela lembra disso no momento atual. Então, sabe, eu ficava, como que essa garota não tá percebendo que ele tá abusando dela? Ele fala uma coisa e depois age de outra maneira e ela fica, nossa, mas por que ele agiu assim? E aí você para pra pensar, quantas meninas não passaram por exatamente a mesma situação, se sentiram da mesma forma? Não é nem impotência sobre, ele é mais velho, ele é mais forte, ele pode fazer algo pior comigo se eu abrir a boca. Não! É quantas realmente acreditaram naquele amor, naquilo. É complicado. Depois dessa experiência, Lolita é um livro que eu já arrisquei, assim, de tipo, nem sonhar com ele, porque acho que eu não vou conseguir ler. Lolita é pelo ponto de vista do pedófilo, então eu imagino o quão agoniante deve ser ler esse livro. Não só ver as coisas que ele faz, mas ver a forma como ele pensa. Gente, mas eu gosto de policial, eu gosto de ver a cabeça dos psicopatas, então eu não entendo, mas eu não conseguiria ler esse livro, eu não teria estômago e talvez nem psicológico pra ler um livro desse. Abuso é uma coisa que mexe muito comigo, muito mesmo. Não que tenha acontecido comigo, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas é um nível de impotência
feminina muito, muito grande. Então, eu não gosto muito de ler, apesar de achar que às vezes é necessário. Me perguntaram se eu indicaria esse livro pra uma criança de 14 anos e eu acho que é muito relativo. Depende muito do nível de diálogo que você tem dentro de casa. Pode ser uma experiência maravilhosa, conversar a exaustão e mostrar todos os pontos errados em que ela poderia ter percebido, em que ela poderia, sabe, ter caído a ficha de que estava sendo enganada por ela mesma. Nessas condições, eu indicaria essa leitura para um adolescente. Mas de uma forma geral, eu diria aí que uns 16 anos seria uma boa idade para ler esse livro. Eu fui muito impactada com esse livro porque ele toca num ponto super sensível, que é a facilidade que a gente julga. Não que isso apareça no livro, foi uma reflexão que eu fiz com o término da leitura. Pra mim, pra você, é muito fácil julgar e apontar uma pessoa que sofreu abuso e não denunciou, ou que sofre violência doméstica e não denuncia. Mas quando a gente entende, assim, só um pouquinho da cabeça dessas pessoas, é diferente. É um livro que, de uma forma geral, gera um pouco de empatia com o próximo, um pouco de reflexão, né? Julgar menos e tentar ajudar mais. Ajuda a gente a entender um ponto de vista diferente. A gente tá muito acostumado com as histórias em que a pessoa tem consciência de que está sendo abusada e que não conta por qualquer motivo que seja. E aqui não, é uma pessoa que não acredita que foi abusada, mas que foi. E não é fácil pra ela aceitar. E, gente, tem muitos indícios. O Jacob, que é o professor, ele fala várias vezes, várias coisas que dá vontade de, pelo amor de Deus, colega, não seja tão ingênua. Ele tá te mostrando, ele tá te dando todas as provas do quanto ele abusou de você. Então, é um ponto de vista diferente do que a gente tá acostumado. Se você se interessou por esse livro e quiser ler, aqui nos boxes tem o link pra vocês comprarem ele na Amazon. E depois vamos conversar um pouco sobre ele. Eu não conheço ninguém que leu, até porque o livro foi lançado há muito pouco tempo. Então eu queria mais pessoas pra conversar comigo. Eu vou adorar, tá? Seja aqui nos comentários, podem me chamar no Instagram também, aonde vocês se sentirem melhor. Eu acho que alguns livros existem pra fazer a gente debater, conversar. E isso abre um leque na nossa cabeça, né? É o que eu entendi mais do que a outra pessoa entendeu e aí já gera um terceiro entendimento. Então é isso. Leiam esse livro, recomendem esse livro e vamos conversar sobre ele. Beijos, tchau!